Mas nosso texto base de hoje, Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aqui, Mateus 24, está falando um pouquinho sobre o fim, né? Sobre as últimas coisas que vão acontecer ainda. Algumas já aconteceram, outras já estão acontecendo. E é interessante nós vermos que a Bíblia ela vem se cumprindo com o passar dos séculos, né? A gente vê o cumprimento da Bíblia tão visível, né? Jesus escreveu isso há 2000 e poucos anos. Parece tanto tempo, né? Mas nós estamos vendo essas coisas começando a acontecer. E é interessante que o texto diz assim, olha, quando começar a acontecer essas coisas, não se espante. É o princípio das dores ainda. Então, o relato aqui de algumas coisas que vão acontecer, ainda diz que não é para a gente se espantar, porque ainda é o começo. Vai vir mais coisas, vai vir outras coisas. Então, esse texto aqui, nós não temos como dizer, mas não é bem assim, porque foi o próprio Jesus que falou. Se fosse Pedro, João ou qualquer um outro, a gente poderia dizer, mas talvez, né? Foi alguma coisa da cabeça dele, do homem, né? Mas não, quem falou essas coisas foi Jesus. Então, não tem como dizer que isso não vai acontecer. E nós estamos vivendo muitas coisas que estão acontecendo. E é mais ou menos, né? Tem um outro texto que diz, como foi nos dias de Noé, também vai ser agora. Por quê? Porque quando Noé ele estava construindo a arca, ele estava pregando para as pessoas que se arrependessem, porque viria o dilúvio, viria o fim para elas. As pessoas, elas não acreditaram em Noé. Elas não acreditavam em Noé. E Noé demorou cerca de 120 anos para construir a arca. Em todo esse processo, Noé ficou pregando para as pessoas, olha, vai acontecer, vai acontecer. Mas as pessoas, elas não acreditaram. E o texto diz assim, que eles se casavam, davam-se em casamento, quer dizer, eles estavam vivendo uma vida normal e, de repente, veio o dilúvio.
Então, como foi nos dias de Noé, vai ser assim também a vinda de Jesus. E isso significa o quê? Que nós vamos estar vivendo muitas coisas, nós vamos estar vendo muitas coisas acontecendo. Aqui fala de peste, fala de terremotos, né? De nação contra nação, de guerras, fala de um monte de coisa. Mas o que acontece? Nós temos uma facilidade de ir nos acostumando com o que está acontecendo ao nosso redor. E para nós passa a ser algo normal. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Fazem quantos meses da guerra da Ucrânia com a Rússia? Vocês lembram como eram os bochichos do começo da guerra, quando estava naquela vai entrar em guerra? Nossa, era um tal de toda hora olhar no celular para saber a notícia da guerra e tudo mais. E agora, irmãos? Você lembrou da guerra da Ucrânia essa semana? Você lembrou que está acontecendo essa guerra lá, tal? Essa semana teve ainda algumas notícias da guerra. Mas nós continuamos vivendo a nossa vida normalmente. Nem lembramos mais da Ucrânia. Quem aqui continua orando por eles lá? Entende, irmãos? A gente vai se acostumando com as coisas. Passa a ser natural as coisas que Jesus diz que são o princípio do fim. É por isso que muitas pessoas vão chegar e vão dizer, mas como assim Jesus veio? Elas nem vão se tocar, porque elas estão habituadas com as coisas. Elas vão se acostumando com as coisas. E este é o grande problema. A gente se acostumar com as coisas que vão acontecendo ao nosso redor e que estão dizendo, oh, Jesus está voltando. Sabe por que é perigoso a gente se acostumar, irmãos? Porque quando a gente se acostuma também com os nossos pecados, com os nossos erros, com a nossa vida sem conserto diante de Deus. A gente vai se acostumando assim. Por quê? Porque parece que está tão longe, está tão distante. E é esse o perigo. O pessoal achava que o dilúvio não viria. Até o dia que Noé entrou na arca. E o dia que Noé entrou na arca, a porta da arca se fechou. E ela se fechou por fora, o próprio Deus fechou. Então, por mais que Noé quisesse abrir a porta para alguém entrar, não dava mais. Então, Noé e a sua família, eles obedeceram. E eles entraram na arca. Mas aquele povo que ouviu, Noé falando, arrependam-se, arrependam-se, esse não se salvou. E é esse o perigo, irmãos. Quando nós não colocamos a nossa vida em ordem, porque, isso é falácia, isso não vai acontecer. Jesus falou, já faz 2000 anos que Jesus falou, e até agora não aconteceu. Então, nós vamos entrando numa normalidade na nossa vida. E é esse o perigo, porque de repente tudo passa a ser normal na nossa vida. E Jesus vem e a gente vai ficar. A gente não vai entrar, porque Jesus só vai levar quem estiver pronto para subir. E aí, eu não quero me ater muito aos detalhes do começo desse texto, que fala dos princípios das dores, porque o objetivo desse estudo não é a escatologia, porque escatologia é muito complicado. Mas eu quero falar algumas coisas que nós podemos ver que realmente as coisas estão acontecendo. No versículo 12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade? A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Então, assim,
Pecado, nós sabemos o que é. E iniquidade. Iniquidade é quando, de certa forma, nós já não ligamos para o pecado. Então, eu posso ser considerado, então, uma pessoa iníqua, que pratica iniquidades. Por quê? Porque o pecado já é uma rotina na minha vida, eu já não tenho arrependimento por ele, eu não tento esconder o meu pecado, não estou nem aí para que as pessoas vejam não eu pecando. Então, é isso iniquidade. Então, aqui está dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Como está o mundo hoje com relação à iniquidade? Como está o mundo? Não a igreja, não falando de nós, mas o mundo em si. Vocês acham que tem se multiplicado a iniquidade? Vocês acham que tem mais pessoas iníquas hoje no mundo? Então, irmãos, o que a gente está vendo? A gente está vendo que as pessoas estão perdendo completamente aqueles parâmetros que vieram de Deus para a sociedade. Hoje tudo é muito fútil. Tudo é muito fútil. Por exemplo, hoje se mata, né? Por causa de um celular. Ou menos ainda, por causa de um tênis. E é natural. A gente não vê uma comoção, parece, mais das pessoas. E a imprensa ela tem feito este papel maligno de uma maneira 10. Por quê? Porque a imprensa ela está noticiando uma tragédia. Ah, morreu, tá. De lá, 1 segundo, ela está dizendo, porque o time do futebol, papá. Ela inverte de um assunto trágico para um alegre em questões de segundos. E o que acontece com isso, irmãos? As nossas emoções, elas vivem numa gangorra, para cima e para baixo. Nosso cérebro está processando aquela notícia triste, já veio uma notícia sobre aquela notícia triste, e então, de repente, isso tem nos tornado insensíveis. Tem nos tornado pessoas insensíveis, porque aquilo que devia nos chocar, e devia nos... Não, é inacreditável. Não choca mais. Não nos choca mais. Por exemplo, quando você ouve a respeito de um assassinato ou mesmo de uma morte, o que acontece com a gente? Ainda que dos próximos a gente ainda lembra. Mas o que acontece, irmãos? A gente está tão assim... que não há mais aquele sentimento de piedade. De piedade pelas pessoas, pela família, pelos os parentes, por aqueles próximos. Nós não temos mais empatia. Nós estamos deixando a empatia de lado. Porque não nos constrange mais o sofrimento do outro. Por isso que a Bíblia diz que o amor se esfriaria. E o amor tem esfriado mesmo. As pessoas estão vivendo cada vez mais voltadas para si próprias. Essa que é a verdade. O mundo tem feito esse trabalho. Por quê? Porque onde uma sociedade nos coloca que você tem que ter uma casa bem fechada, com muro alto, com proteção... Cada vez mais você está ficando se isolando. Antigamente, as casas tinham um muro baixo. E as crianças brincavam todas na rua. E os vizinhos conversavam. Os vizinhos sentavam na rua para bater papo uns com os outros, né? E se conhecia todos à nossa volta. Eu não vou fazer isso. Mas se eu perguntar para os irmãos aqui, quantos vizinhos você conhece da sua rua? Talvez 1, 2, mais que isso já é difícil.
né? Mais que 2 já é complicado. E geralmente a gente conhece só de vista mesmo. Sabe o nome e só. Mas não temos intimidade mais. Então, quando nós não temos intimidade com as pessoas, nós também não temos mais aquele amor pelas pessoas. A dor da pessoa não me traz sofrimento nenhum. Aquilo já não me choca mais. E nós temos visto, sim, que a iniquidade tem prosperado e que o amor tem se esfriado. O amor tem se esfriado. Se um vizinho teu gritar, qual é a sua atitude? Muitas vezes nós não temos atitude nenhuma. Eles são barulhentos mesmo. Por quê? Porque nós não temos mais aquela intimidade de, opa, alguém está em perigo. Não, aquela pessoa está em perigo. O que está acontecendo lá? Porque o mundo tem feito isso, tem nos afastado uns dos outros. E o amor tem se esfriado. Então, a gente tem visto isto está acontecendo. E uma das causas do nosso amor se esfriar é quando o nosso amor por Jesus já não é mais o mesmo. E o nosso coração não almeja mais o céu. Nosso amor pelas pessoas esfria e muitas vezes acaba, porque o nosso amor por Jesus também já esfriou. Nós não almejamos mais o céu, nós não queremos o céu, nós só pensamos aqui. O nosso pensamento é só terreno. Eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu quero aquele outro, eu quero aquele outro. E as coisas de Deus não são relevantes na minha vida. Não estou dizendo que a gente não possa fazer planos. Sim, todos nós temos sonhos e planos, mas o meu maior desejo deve ser morar no céu. Esse deve ser o meu maior plano, o meu maior sonho. Porque, irmãos, quando isso for o meu maior sonho, então eu vou me dedicar às coisas que me levam a alcançar esse sonho. Não é assim? Se você sonha por um bom emprego, o que você vai fazer? Você vai estudar, você vai fazer curso, você vai fazer alguma coisa que te leve a conquistar aquilo que você quer. Eu quero ser o diretor de uma empresa. Eu preciso estudar para ser esse diretor da empresa. Não vai cair do céu isso aí. Eu vou ter que ralar para conseguir. Eu vou ter que me preparar em todos os sentidos para poder competir com as pessoas por esse cargo. Então, esse sonho, ele vai me levar a tomar atitudes para mim conquistar esse sonho. Se o nosso sonho é o céu, então eu vou tomar atitudes diante de Deus que fazem com que eu realmente alcance o céu. Então, eu vou ter uma vida que agrada a Deus, eu vou procurar ter uma vida conforme Deus quer, para que esse sonho se realize, de que eu vá para o céu. Então, irmãos, quando o nosso coração não tem almejado o céu, é porque, então, nosso amor já está se esfriando, se já não esfriou. Aí no versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bom, este é um versículo pequeno, mas que diz que a nossa salvação, ela é algo que eu vou dia após dia até alcançar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, está no futuro, será. Não está dizendo aqui que você já está na igreja, já se batizou, pronto, você é salvo. Essa que tem se ensinado uma vez salvo, sempre salvo, né? Você aceitou Jesus, você pode fazer o que quiser, porque você já está salvo. Este versículo que Jesus falou, não foi Pedro, não foi João, foi Jesus, não dá a entender isso. Ele diz, aquele que perseverar até
o fim. Não é aquele que persevera 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não. Aquele que for fiel a Deus, que buscar a Deus, que tiver uma vida que agrade a Deus, até o fim. Então esse vai ser salvo. Então nós devemos saber disso, irmãos, que a nossa vida com Deus, ela não é uma vida feita apenas no momento que a gente aceita Jesus e se batiza e pronto. Não. É uma caminhada. É dia a dia. É dia a dia. E o que tem acontecido conosco? Os prazeres daqui são mais importantes para mim, que eu não sinto falta do céu. Hoje as pessoas não têm mais desejo de ir para o céu. As pessoas não são como Paulo, né? Para mim, o morrer é lucro. Paulo falou isso. Para mim, o morrer é lucro. Eu não vou fazer esse teste aqui, mas será que, irmãos, nós poderíamos dizer como Paulo hoje? E aí, você quer morrer ou quer viver? Se eu perguntasse para cada um aqui hoje, agora, você quer morrer ou você quer viver? Alguns diriam assim para mim, não, eu quero ir para o céu, mas não precisa ser já também, né? Pode demorar ainda um pouco, né? Pode, né? Como diz o pastor Isaías, depois dos 100 anos, posso ir. E eu estou brincando com ele, que falei que do jeito que está, nós não chegamos nem à idade do Voiogedide. Chegamos, mas não, e ele quer viver 100 anos. Então, irmãos, não há esse almejo que Paulo tinha. Para mim, o morrer é lucro. Não estou preocupado com a minha morte. Paulo não estava nem um pouco preocupado com a morte dele. Nem esquentando a cabeça com a morte dele. Para ele, morrer era festa. Ele estava no lucro se ele morresse. E, irmãos, é esta visão de Paulo que nós, como cristãos, devemos ter, sim. Por que é lucro morrer? Porque eu vou para o céu, eu vou estar com Jesus. Diz que lá não vai haver mais nem dor, nem sofrimento, nem lágrimas. Então, quem não quer viver num lugar como esse? Eu não sei quantos aqui, mas como foi a sua semana? Eu sei que a maioria aqui teve horas que falou, nossa, mas não acredito que está acontecendo isso comigo. Né? Porque todos nós, durante a semana, é um rolo aqui, outro rolo ali, né? A gente sai de um, cai no outro. E é assim a nossa vida aqui. Mas nós estamos tão agarrados nessa vida aqui, que mesmo sabendo que o céu é o melhor lugar para a gente estar, ninguém quer ir para lá. A gente prefere ficar sofrendo aqui. A gente prefere passar as dificuldades daqui. As dores daqui. Olha, o missionário ia teimando comigo. Só tinha torcido a patinha, olha lá. Ó. Né? Não, foi só uma torção lá, quebrou. Mas, irmãos, prefere ainda estar aqui, né? Isso, com essa dorzinha e tudo. Então, irmãos, assim, hoje as pessoas estão só olhando para as coisas terrenas. E, infelizmente, a igreja de Deus está no mesmo caminho. Por isso que Jesus, no começo do texto, ele fala, no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vão surgir falsos profetas e eles vão enganar muitos. E sabe por que eles vão enganar muitos? Porque as pessoas querem ser enganadas. É essa que é a verdade. Sabe por quê? Porque nós temos a Bíblia. Ó. Só é enganado quem quer. Por que nós pegamos tanto no pé de vocês? Estude a Bíblia, faça os devocionais, estude a Bíblia. Porque se você conhecer a Bíblia, diz que mesmo se vier um anjo do céu e pregar um outro evangelho que seja anátema, que seja maldito. E se nós conhecermos a Bíblia, pode ser um anjo aqui e querer pregar um outro evangelho, nós vamos dizer, não. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Seja anátema. Então é isso, irmãos. Por que muitos vão ser enganados? Porque querem se enganar.
As pessoas preferem ouvir palavras que agradem ao coração. E não palavras, você está errado, você tem que se consertar, o pecado precisa ser abandonado. Você precisa ter uma vida que vá de encontro com a palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir isso, as pessoas querem ouvir. Você vai ficar rico, você vai ter sua casa na praia, você vai ter... É isso que as pessoas querem ouvir. E aí os falsos profetas, que têm surgido no meio da igreja, e têm pregado um outro evangelho, que não do reino. Um evangelho que é só para essa vida. E as pessoas que vão atrás deste evangelho não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem isso aqui. Vão na igreja anos e anos e anos e não conhecem a palavra de Deus. Eu estava falando com a Carol, da irmã Rosa, que está voltando a ser professora das crianças. E ela foi na classe ali intermediária, que é o Arthur, a Esther, a Sofia, né? E ela falou para mim, eu vou ficar nessa classe. Falei, vai. Falei, se prepara, Carol. Por quê, pastora? Falei, porque as nossas crianças, se você não estiver preparado, você vai penar. Esses dias a Ju, minha nora, falou assim, olha, eles me fizeram tanta pergunta que eu quase fui chamar o pastor, porque eu não estava dando conta de responder a pergunta das crianças. Das nossas crianças. A Sofia manda o devocional todo dia para o Isaías. Todo dia, está acabando o Novo Testamento. A Esther faz devocional, o Arthur faz devocional. Vai lá para as nossas crianças, para vocês verem as perguntas que eles fazem. O Fernando, esse dia, foi dar aula, ele falou, mãe, fiquei o tempo inteiro em cima de responder 2 perguntas das crianças. 2 perguntas das crianças, o Fernando levou a aula inteira para responder às nossas crianças. E é isso, irmãos. É assim. Essas crianças não vão ser enganadas. Elas vão crescer e ninguém vai enganar elas. Mas eu conheço pessoas que anos e anos na igreja e não conhecem a Bíblia. Não conhecem o básico. As nossas crianças sabem mais. Ontem o Isaías estava com uma pessoa que faz muito tempo que diz que é evangélico. Muitos anos. Acho que uns 20 anos para mais. E aí, veio o Isaías falando com ele e tal, e ele está doente. E aí ele falando para o Isaías que estava fazendo oração para um anjo. Gente, se nós pedir para nossas crianças, para quem que a gente faz oração, é para Jesus. É só Jesus que tem poder. Os anjos, eles não têm poder de curar. É Jesus que tem poder de curar. É o nome de Jesus que pode curar de qualquer enfermidade. Mas por quê? Porque não conhece, irmãos, não conhece a Bíblia. Não conhece a palavra. Irmãos, nós sempre falamos isso, não fique com o que a gente fala. Não fique com o que o pastor fala. Estude a Bíblia. Vá para a Bíblia. Porque se nós falar alguma coisa que não é verdade, você vai estar cuidando da sua vida. Porque, irmãos, cada um salva a si mesmo. Eu preciso cuidar da minha salvação. Então eu preciso conhecer a Bíblia para saber o que a Bíblia diz que eu devo fazer para ser salvo. Porque senão, eu não posso colocar a minha salvação nas mãos do Isa, né, do missionário. E eu acreditar só no que ele fala. Porque se ele falar algo errado, eu vou ficar com o que ele está falando. Por isso a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras a gente conhece estudando. E o poder de Deus? Orando. Você quer ser cheio do poder de Deus? Vai orar. Vai orar. Vai orar. É na oração que a gente conhece o poder de Deus. É na oração que Deus fala com a gente. É na oração que Deus nos enche. É na oração que Deus nos cura. É na oração. Errais.
Então, hoje tem muita gente errando porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Qual é a visão da maioria da igreja hoje? Hoje é sábado aqui e, graças a Deus, hoje está um bom número aqui de pessoas. Mas amanhã é domingo de ceia. Como é que vai estar a igreja aqui amanhã? Lotada. Tem irmãos que estão vindo só na ceia. Só na ceia. O crente de um dia só. Só vem na igreja uma vez na semana. Vocês acham, sejam bem sinceros, irmãos, que essas pessoas, elas estudam a Bíblia durante a semana? E elas oram a Deus durante a semana? Vamos ser bem sinceros. Ninguém conhece a Deus só do culto de domingo. Mas as pessoas não querem mais compromisso. As pessoas não querem oração. As pessoas não querem estudo bíblico. Por quê? Porque você tem que se dedicar, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas. Eu tenho que abrir mão do meu conforto. Poxa, hoje é sábado à noite, né? Boa parte, como eu, que gosto de ficar em casa, queria estar em casa. Quem aqui gosta de ficar em casa, irmãos? Tem gente que não gosta de ficar em casa, mas eu amo ficar em casa, hein? Falei para Isaías, ele dá uma risada em mim. Fala, às vezes eu vou ter que sair para a cidade, saio resmungando. Ele falou, bebe bem. Falei, você não entende, eu gosto da minha casa. Eu gosto de ficar em casa. Mas conheço quem não gosta também. Ou sábado à noite é hora de passear, comer alguma coisa e tal. Entende, irmãos? Ninguém mais quer abrir mão do conforto ou de nada pelas coisas de Deus. Nosso estudo vai até 8h30. Não dá para sair depois das 8h30? No sábado, geralmente o pessoal começa a sair depois das 9, né? A molecada começa a sair depois das 9. Então, hoje, as coisas de Deus são segundo plano na vida da maioria dos que se dizem cristãos. E olha, por isso que eu estava falando que as coisas têm se encaminhado, o mundo tem se encaminhado para o anticristo e para o final. E é por isso que eu disse que a igreja, principalmente a igreja brasileira, não está preparada para isso. A igreja brasileira não está preparada para o que vem. A maioria das pessoas vão ceder ao anticristo. A maioria dos que se dizem cristãos hoje vão ceder para o anticristo. Por quê? Porque o que diz aqui? Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. É isso que vai acontecer com a igreja. Quantos de nós estamos preparados para isso? Quantos de nós estamos preparados, talvez, para ver o nosso filho sendo morto? Ou você nega Jesus? Irmãos, isso é uma realidade. Jesus disse que vai acontecer. Como vocês acham que foi nos países comunistas? Nós temos relatos, né, Isa? Nós que somos mais velhos de cristãos, nós temos muitos relatos do que aconteceu na Rússia com o comunismo, com os cristãos. O que aconteceu na China com os cristãos. Acontece até hoje na China. Na China é proibido você ser cristão, é proibido você ter Bíblia. Em Cuba e tantos lugares por aí no mundo. Na União Soviética, a antiga União Soviética, era incentivado que os filhos dedurassem os pais e os pais os filhos. E isso aconteceu, irmãos. Muitos pais viram os filhos sendo mortos e não negaram a Jesus. Muitos pais sofreram isso. Então, agora eu pergunto a nossa realidade da igreja brasileira. Vocês acham que suportaria isso? Vocês acham que a igreja suportaria isso? Tem irmãos que saíram da igreja na pandemia, já acabou a pandemia, até agora não voltaram mais para a igreja. Estavam com medo de um vírus. Um vírus tirou ele da igreja. Imagine quando vier o anticristo, então. Se por tão menos eles deixaram, né? Então, imagine quando vier. E ainda o texto diz que isso é o princípio das dores. Isso é o começo das dores. Então, o meu coração, ele tem se tornado ocupado demais para as coisas de Deus. As coisas de Deus
não são prioridades para mim. Isso é sinal que o amor também já se esfriou. É quando as coisas de Deus não são prioridades para mim. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Não é isso que diz lá em Eclesiastes? Há tempo para todas as coisas. Quanto tempo você tira para o seu devocional com Deus? Às vezes, nosso devocional é em 5 minutos, já deitar na cama, para ser mais rápido, para dormir. Como tem sido a nossa prioridade com Deus? Será que nós temos feito realmente, não, agora eu vou fazer o meu devocional. Eu agora não quero barulho. Eu agora não vou responder. E lá em casa, o Fernando, meu filho, é uma belezinha. Quem sabe como é o Fernando aqui? Ele está lá no quarto dele. Mãe, leite. Às vezes eu já estou deitada lá no quarto e ele está lá. Mãe, leite. Aí se eu não respondo, irmãos, ele me liga. Ele está no quarto. Ele me liga. Ô mãe, você já deitou? Cadê o meu leite? É assim. Mas se ele me chamar e eu falar, estou fazendo devocional, acabou. Nem ele, nem pastor Isaías vão me chamar mais. Porque nós temos essa regra lá em casa. Se alguém está fazendo devocional, ninguém incomode, ninguém perturbe. Porque aquilo que ele está fazendo é de suma importância para a vida dele. Então, não perturbe. E é isso, irmãos, nós não temos dado essa importância para as coisas de Deus. O devocional é sempre a última coisa que a gente faz. E às vezes a gente está tão cansado do nosso dia a dia que a gente faz porque tem que mandar para o pastor. Se a gente não fizer, depois o pastor pega no pé. E a gente não entende que é o crescimento para nós, o devocional. Quem que é beneficiado com o devocional de vocês? A Isa estuda numa escola evangélica, né? E de quinta o pastor sempre vai em casa e ela bombardeia ele de pergunta. E aí teve uma quinta que ele chegou, ela fez, pastor, preciso te perguntar uma coisa. Tem capela lá, que é tipo um culto de quarta-feira, e o pastor foi lá e pregou uma coisa, eu não lembro o que foi. Aí ela virou, ela fez assim, ele tá errado, não tá? Porque não é assim, né? Então assim, o pastor da escola pregou, aí o pastor disse assim, mais ou menos. Ele foi meio pro lado da teologia, mas não é bem assim. Então assim, com os devocionais dela, ele falou uma coisa lá que ela poderia ter acatado, tipo, é o pastor da escola, ela poderia ter acatado como correto, mas não, ela ficou na cabeça dela até o pastor, isso foi na quarta, na quinta o pastor foi em casa, até o pastor chegar e ela perguntar para o pastor se estava certo ou não, porque ela não concordou com aquilo que o pastor da escola falou. Ela, na cabeça dela, estava errado e, assim, realmente não era daquele jeito ou daquela forma. E aí o pastor explicou para ela como era, mas ela teve, assim, com 13 anos, ela teve discernimento de saber que não era daquele jeito. Então eu falei, nossa, ela está no caminho, né? Ela já, ninguém passa ela para trás nessa parte. E essa semana eu atendendo uma cliente que é evangélica desde que eu conheço ela, e eu não lembro qual que foi o assunto, ela fez assim para mim, mas você não tapa o umbigo para te proteger? Eu, oi? Ela é. Eu falei, não, quem me protege é Deus. Não preciso tapar meu umbigo. Para me proteger. Não, porque é científico, tem energia. Eu falei, não, eu não acredito nisso. Aí eu falei para ela, me espanta você acreditar. Ela falou, não, mas é científico, eu só acredito no que é científico. Aí eu falei, não, mas Deus protege, não precisa tapar o umbigo. Aí ela falou, não, porque entra e sai. Eu falei, ó, Deus protege. Então, assim, se fosse na ignorância ou que eu não conhecesse, eu ia tapar o umbigo para proteção e assim, o estudo o devocional em si é o que ensina que tapar meu umbigo não me protege, ou que quem me protege é Deus e que eu tenho que pedir para Ele proteção. Não tem lógica um negócio desse. Então, assim, são dois episódios que eu fiquei muito feliz da minha filha saber que se defender e que ninguém vai passar ela para trás nessa parte, e que eu também ali soube, tipo, não, ela está errada, não está certa. Exatamente. Olha, irmãos, olha onde vai. Nossa, o que tem de cristão que acredita em horóscopo? Lê o horóscopo de manhã, não estuda a Bíblia.
A Bíblia diz assim, que quem está em Cristo, mal algum sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Então, nós não precisamos ficar com medo, né, do umbigo, não sei. Por que o umbigo, né? Entra e sai o quê? Ele é fechadinho ali. Né? Tem buraco nenhum. Né? Mas, enfim, vocês estão vendo que se acredita em coisas tão bizarras, mas tão assim, e não se acredita nas coisas de Deus, na palavra de Deus? Se acredita que o homem veio do macaco, de uma explosão, que se a gente parar para pensar, irmãos, é muito bizarro. Mas acredito nisso e não acredito na criação, que Deus pensou no homem, que Deus formou o homem, que foi Deus que deu a inteligência para o homem. Mas acredito numas bizarrices assim, olha, meu Deus do céu. Cada coisa doida. E os doidos somos nós. Né? E os doidos ainda é a gente que acredita em Deus. Mas tem muitos cristãos que acreditam nessas simpatia. Tem muito cristão que faz simpatia. Já se viu um negócio desses, irmãos? Fazer simpatia. Isso não existe. Isso não é das coisas de Deus. O que o crente faz? O crente ora. No nome de Jesus, e acabou. Eu lembro uma vez, bem antigamente, que, não sei se for Taimar, alguém que tinha que levar benzer a criança que estava com o bucho virado. Eu lembro que o Isaías riu tanto, ele falou, mas o que será que é esse negócio de bucho virado? Ai, porque, gente, o que a gente faz quando nossos filhos ficam doentes? A gente ora por eles. A gente põe a mão neles e em nome de Jesus. E todo mal tem que cessar. É assim. Não tem benzimento, não tem superstição, não tem nada disso. Jesus nos libertou dessas coisas. Ele nos libertou. Hoje nós somos de Jesus. E o nome dele tem poder. Então, nós temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso e ficamos muitas vezes com essas coisinhas, né, inventadas aí da cabeça de alguém que resolveu fazer, né? Ah, mas o horóscopo bate certinho. Claro, irmãos. É para enganar as pessoas, tem que bater, né? Porque se não bater certinho, ninguém acreditava. O intuito é que as pessoas acreditem, então tem que bater. Então, assim, nós estamos vendo a iniquidade se multiplicar e nós estamos vendo o amor se esfriando. E, infelizmente, não está no mundo, mas está no nosso coração. Nós mesmos estamos perdendo o amor. Nós mesmos não estamos mais... E eu queria ler um texto de Isaías 64, 6. Do 6 em diante diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como traço de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Suas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis que, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Aqui está falando algo terrível. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, aqui, o povo estava reconhecendo que eles realmente precisavam da misericórdia de Deus. Porque Deus tinha deixado o povo.
Deus estava distante do povo. Deus não ouvia mais o povo. E eles precisaram, então, reconhecer que eles eram um povo pecador, que eles eram um povo de difícil e que eles precisavam que Deus olhasse para eles. E eles, então, reconhecem, não, olha, Senhor, nós somos só barro mesmo. Nós somos barro, mas Tu é o oleiro, Senhor. É isso, irmãos. A humanidade, ela vai tomando uma arrogância, que ela esquece de quem é Deus. E ela se acha superior a Deus. E aí, quando a gente se acha superior a Deus, Deus diz, então vai. Então vai. Leve a vida que você quiser. Pague o preço por aquilo que você escolheu. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, nós precisamos, a igreja de Cristo precisa se colocar na presença de Deus com choro, com pranto, com derramamento, com confissão de pecado, se colocar realmente na posição, porque Jesus está voltando e Ele vai levar apenas aqueles que estão no caminho certo. Jesus não vai levar todos, não. A própria Bíblia nos diz que vai ser 50% só da igreja que vai subir. 50% é o número altíssimo de que vai ficar. É isso que a gente está vendo na igreja hoje, na igreja do Brasil. Porque ela não está mais olhando para Deus. Ela está olhando só para este mundo. Ela não está mais buscando as coisas de Deus. A igreja de Deus não quer estar com Deus. A igreja que se diz de Deus, ela não quer viver a vida que Deus tem para ela. Então, nós estamos muito longe do que Deus quer. E esse texto de Tiago diz, olha, vai com pranto, com lágrimas, se quebrante diante da presença de Deus, busque a face de Deus, para que Deus, então, entre na sua vida, refaça e tenha misericórdia de ti. E é isso que nós precisamos. Irmãos, é muito interessante que no pior momento de Jesus, né, quando ele estava pendurado numa cruz, né, aliás, quando ele estava no caminho, né, as mulheres vieram chorando. Aí uma das mulheres falou, chorando por Jesus, chorando por ele, né, as mulheres chorando. E ele falou, não choreis por mim, mas choreis por vós e pelos vossos filhos. Nós estamos num momento, irmão, e Jesus falou, para isso mesmo eu vim. Então Jesus cumpriu o papel dele. E as mulheres estavam chorando, ele falou, não choreis por mim, mas choreis por vós mesmos e pelos vossos filhos. Olha a orientação que Jesus deu. Como diz aí, né, nós devemos chorar por nós, irmão, e pelos nossos filhos. Não ache que você que está fora de uma guerra espiritual, você está no centro de uma guerra espiritual. O mais que você pode estar é dormindo e não percebe a guerra espiritual que está acontecendo. Todos os dias você está numa batalha. Nós estamos sendo confrontados por um inimigo feroz. E muitas vezes nós temos que nos levantar e temos que dizer, olha, você até aqui, daqui você não passa. Os irmãos sabem que eu estou com a perna quebrada, né? Então, quer dizer, é dificultoso para mim vir à igreja, que dói muito, ó, eu tenho que baixar, eu tenho que, sabe? Mas eu percebi que esses dias que eu fiquei em casa, um sábado meu filho veio, quando foi na quarta-feira ele não quis vir. E eu já fico de olho, eu já olho de lado, assim, quando eu começo a perceber as coisas espirituais. Ele não percebe, mas eu percebo. Irmão, era um sono, dava no menino, o menino roncava. Eu fico só balançando a cabeça, falei, diabo, eu te conheço. E era um sono, dava até pena, né? Aí eu vou ver amanhã. No outro dia não tinha culto, mais alegre, feliz e para cima e para baixo. Quando foi
Hoje, ele já me avisou cedo. Não, eu não vou no culto. Eu falei, como é que é a história? Não, que eu... Não, você não foi quarta, que você estava cansado. Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Quando tem culto, é um sono que é incrível, irmão. Você percebe que é uma coisa satânica mesmo. Mas quando não tem culto, você está muito espertinho. Vá dormir, cara, eu quero ver você dormir. Mas não tem quem faça ele dormir. Mas no dia do de culto, é um marasmo. Você sente assim, sabe, Satanás agindo. Eu falei, você compra guerra, Satanás, com a pessoa errada. Esse menino vai para o culto de qualquer jeito, mas que ele vai. Ainda liguei para o irmão Toinho, não foi, irmão Toinho? Irmão Toinho, vem aqui. Porque assim, irmão, às vezes você está guerreando e você acha que você deve guerrear sozinho. Quem disse? Para que existe a igreja? Para que existe pastores? Para que existe irmãos? Não é verdade? Não quero incomodar. Você não incomoda não. Entendeu? Mas o diabo vai te incomodar. E numa guerra, às vezes você precisa do irmão. Quando você se sente, eu não estou vencendo nessa batalha, irmão Toinho, venha me socorrer aqui. Ou irmã Ivete, por favor, corra aqui. Estou precisando de uma ajuda de vocês, né? Então falei lá com o irmão Toinho, chegue aqui. Traga o João Vitor, que é da idade dele. Traga o João Vitor. É estratégia, irmão. Daniel orou, irmão. Sabe, o anjo vinha trazendo e o príncipe da Pérsia, né? Se opôs para Miguel, né? E Deus enviou quem? Gabriel, que é o anjo mensageiro. Deus enviou Miguel para ajudar, irmão, na batalha. A batalha, às vezes, ela está intensa. E, às vezes, você não vai achar sozinho, não. Às vezes, se um anjo, que é o anjo poderoso de Deus, estava numa batalha, irmão, ele teve que chamar o outro anjo, viu, e correu para ajudar. E, às vezes, você está vendo o teu irmão passar uma situação difícil e você não faz nada. Não quero ser incomodado, não quero... Não, irmão. Sabe, se eu estiver passando necessidade, que eu estou vendo que a guerra eu não estou conseguindo vencer, irmão, vem um dia aqui, por favor, venha na minha casa, e eu não tenho medo de falar, não tenho vergonha de falar o que eu estou passando, não. Entendeu, irmão? Então, tem momentos que nós temos que chorar por nós. Eu estou lutando muito, irmão, eu luto todos os dias pela minha salvação. Se tem uma coisa que eu quero na minha vida terrena, é a minha salvação. Eu não brinco não, irmão, e eu sei que com quem que eu estou lutando também não brinca comigo não, que é Satanás. Ele quer todos os dias o quê? Me desestimular, que eu perca a fé, que eu comece a olhar para as coisas do mundo e achar as coisas do mundo mais interessantes do que as de Deus, entendeu? E que eu perda a referência da cruz, e que eu perda a cruz de vista, entendeu? Para que ele possa me tragar. Eu falei, eu só tenho essa vida, irmão. Eu só tenho essa vida para lutar pela minha salvação. E eu vou deixar minha salvação, que custou tão cara lá na cruz do Calvário por mim, sabe? Eu estou sentindo cheio de dor aqui nessa perna. Mas eu fiquei imaginando, Jesus estava numa cruz, pregado os pés, pregado as mãos, não tinha nem condições de se coçar, se desse, sabe assim, e está lá, irmão, por minha causa, eu por causa de uma dor da minha perna. Eu vou deixar um filho meu ser atacado, eu mesmo ser atacado? Eu falei, não, com perna ou sem perna, eu entro no reino de Deus. Então, eu estou cheio de dor aqui, mas eu falei, não, pastor Isaías, pastor, não, meu filho fica. Eu falei, não fico mais não. Já fiquei, e meu filho está sendo atacado por causa da minha inércia. Meu filho está sendo atacado, a minha casa está sendo... Eu vou deixar, não vou deixar, eu vou me levantar. Com dor, sem dor, eu vou para a casa de Deus e ele vai junto. Entendeu, irmão? Às vezes você, como pai, como mãe, você tem que chorar por vós e pelos vossos filhos. Muito obrigado, pastora. Exatamente isso. É difícil vir com a perna quebrada, mas em casa dói também, Isa. Do mesmo jeito, né? A dor é em casa e a dor é aqui na igreja. Mas menos aqui na igreja, está doendo a perna, mas a gente está se alimentando das coisas de Deus. Então é isso, irmãos. Nossa visão está onde? Está no céu. O Isa falou uma coisa que é verdade, nós só temos essa vida para garantir a nossa salvação. É aqui que a gente decide onde vai passar a eternidade, irmãos. E como eu não sei o dia de amanhã, eu preciso estar pronto hoje. O Isa quebrou a perna, foi só a perna. Mas podia ter acontecido um acidente pior. Esses dias bateram no meu carro, não teve danos só materiais, ninguém ficou ferido, mas podia ter sido algo pior.
Podia. Então, eu preciso estar constantemente preparado, porque eu não sei o dia da minha partida. E eu só tenho essa vida para garantir a minha eternidade. Que nós possamos estar prontos, todos os dias prontos, para quando o Senhor nos chamar. E se nós ficarmos para enfrentar o anticristo, que nós possamos enfrentar o anticristo.